paz do Senhor a todos. Vamos estudar a lição de número 7, que tem aí por título: A Bíblia transforma as pessoas. Isso é uma verdade. Eu fui transformado por esta palavra. Sou uma testemunha viva do poder transformador dessa palavra. E aí, você está gostando dos nossos vídeos? Então, inscreva-se no canal Teologia e Pentecostalismo, deixe o seu like, o seu joinha, ative aí o sininho para receber as notificações. Se tiver algum vídeo, faça os comentários, deixe as suas sugestões para melhora do nosso canal. Bora lá para a nossa lição. Começamos com os nossos objetivos e também com os nossos tópicos e subtópicos para que possamos ter um panorama geral, abrangente de toda a nossa lição. Já vamos então para a nossa introdução, que diz: as Escrituras ensinam que o Altíssimo ele não tolera de forma nenhuma a soberba humana que rejeita a revelação divina. Hebreus 4:12, ela transpassa o interior do homem, semelhante a uma espada, ela anula os conselhos do mundo e nos capacita a viver em humildade diante de Deus. O tópico de número 1 nos diz: a Bíblia é a palavra viva de Deus, não é letra morta. Vamos meditar em alguns pontos. Ela trata-se da declaração do Deus vivo, cuja intenção é transmitir sua vida aos homens por meio de Cristo. A palavra é do Deus vivo, ela é impelida pelo Espírito Santo. A palavra de Deus, ela traz vida ou ela traz morte, condenação ou salvação, dependendo, é claro, da obediência e da fé da pessoa. No original grego, a palavra, o termo eficaz é energis, que significa ativo, eficaz, poderoso. Então, quando Deus fala, as coisas acontecem. Ela é o sopro do próprio Deus e não uma coletânea de doutrinas e preceitos humanos. A Bíblia não é um livro morto, mas um livro muito vivo. É ativa e poderosa. Ela incomoda, ela fere, ela corta e mata mais efetivamente que a melhor e mais cortante espada, conforme nós vemos no simbolismo de Hebreus 4:12. Essa palavra, ela atinge onde mais nada consegue atingir. Ela separa até aquilo que é inseparável. A Bíblia não é letra morta do passado, mas aplica a verdade viva às pessoas de hoje. Ela é mais atual que o jornal de amanhã. Ela tem vida em si mesma e age por si mesma. A palavra de Deus é, metaforicamente, um bisturi divino que penetra até no mais delicado dos nervos do corpo humano. Simbolicamente falando, é claro. A palavra de Deus nos diz, o ponto 2, é espada. E é uma espada penetrante. Ela é afiada e cortante. Ela é penetrante e aguda. Não há dureza que ela não possa penetrar. Não há negligência que ela não possa identificar e condenar. Não há desvio que ela não repreenda. Não há desobediência que ela não possa descobrir. Não há desobediência que ela não pode censurar. E, é claro, eficazmente punir. Não há segredo que esta palavra não possa desvendar. Essa é a ideia que o autor da carta aos Hebreus, ele chama a atenção de cada um de nós. Porque a palavra é como uma espada de 2 gumes, uma temível arma que corta um homem em um golpe só. No primeiro século de nossa era, os romanos tinham uma arma formidável, uma espada de bronze, que em ambos os fios tinha uma lâmina extremamente cortante. Os soldados romanos, eles usavam essa espada no combate corpo a corpo. Era um instrumento muito versátil que podia cortar com movimento para frente ou para trás. Então esta figura simbólica da espada é bem familiar na Bíblia. Nós vemos aí Isaías 49:2, Efésios 6:17, Apocalipse 1:16 e Apocalipse 2:16. Nós caminhamos já para a sinopse do ponto de número 1, ou do tópico de número 1, que nos diz: a palavra de Deus é viva, ela é. Já chegamos ao nosso tópico de número 2, que tem por título: a Bíblia anula os conselhos do mundo. O ponto de número 1 nos diz: as armas da nossa milícia. Paulo, ele recebeu a revelação com relação às armas espirituais
enquanto ele olhava para a armadura dos soldados romanos ao longo do seu ministério. E essa analogia, comparação, que Paulo faz em todas as suas epístolas quando ele trata das questões das armas e da armadura que o crente deve usar. Em 2 Coríntios 10:4, ele faz referência a esse tipo de armamento quando ele disse: as armas da nossa milícia não são carnais. No ponto 2, nós temos aí a destruição das fortalezas. A Bíblia afirma que o mundo jaz no maligno e tentou usurpar o trono de Deus, conforme Isaías 14:12 ao 15. Satanás não apenas se opõe a Cristo, mas também ele deseja ser adorado e obedecido no lugar de Cristo. Isaías 14:14 e Lucas 4, do 5 ao 8. O ponto 3 nos diz a destruição dos falsos argumentos. A Escritura diz que o poder de Deus também destrói os conselhos, segundo Coríntios 10:5. Esses argumentos falaciosos, ou seja, esses argumentos falsos, se aplicam às ideologias anticristãs, entre elas o ateísmo, o relativismo, o secularismo, o marxismo e as heresias que contradizem a mensagem da cruz. O ateísmo, ele rejeita a existência de Deus como ser pessoal. Já o relativismo, ele nega a existência de verdades absolutas. Tudo é relativo, nada mais é absoluto. Eles afirmam que a verdade não é algo fixo e, portanto, questiona todos os valores bíblicos. O secularismo não aceita a influência da fé na vida em sociedade e defende o Estado laico. Eles tentam utilizar esse laicismo contra as verdades do Evangelho. O marxismo cultural procura redefinir os conceitos mais sólidos da civilização ocidental por meio da desconstrução da cultura judaico-cristã, conforme Romanos 1:25. Por exemplo, querem desconstruir a ideia do casamento. Já as heresias negam ou alteram as doutrinas reveladas na palavra de Deus, segundo Pedro 2:1. O método cristão para anular esses sofismas é a persuasão, a pregação por meio da verdade de Deus. Repetimos, João 8:32. No ponto de número 4, nós temos aí a destruição de toda a altivez. O poder do Altíssimo, ele aniquila toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, conforme nos diz Paulo, segundo Coríntios 10:5. O que é altivez? Pela pregação da palavra de Deus, o sistema soberbo do mundo, ele tem que necessariamente se submeter aos ensinos de Cristo. Chegamos aí à sinopse do ponto 2, que diz: nossas armas espirituais são poderosas em Deus para destruir as fortalezas do diabo, os falsos argumentos e toda a altivez humana. Encerramos aqui o tópico de número 2 e já te convido e te espero no próximo vídeo para o tópico de número 3, a Bíblia nos torna humildes. Aguardo você lá, hein? Já chegamos aí no nosso tópico de número 3, que diz: a Bíblia nos torna humildes. Ponto 1. Deus aborrece a soberba. O mundo passa, nos diz João, e a sua concupiscência, os seus desejos. Desse modo, o apóstolo advertiu os crentes a não desejarem e nem praticarem as coisas do mundo, as quais ele descreve pelo menos em 3 categorias principais. Presta atenção: a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. 1 João 2,16. Dentre essas ações condenadas nas Escrituras, a soberba da vida refere-se tanto à atitude interior quanto à vanglória, à exaltação exterior, devido a um desejo desenfreado pela condição ou pelas posses materiais de uma pessoa. A diz respeito ao sentimento de superioridade em relação ao próximo, um conceito exagerado de si mesmo, uma espécie de narcisismo, uma presunção de estar acima de seu próximo, seja pela intelectualidade, seja pela condição social ou aparência. A soberba da vida é uma conduta de uma mente vaidosa que almeja toda grandeza e pompa de uma vida vangloriosa. É uma ambição desenfreada e uma avidez por honras e aplausos. O pecado predileto do diabo, lembre-se sempre, é a vaidade e o orgulho. Ele tenta as pessoas nessa área. Ele tentou Eva e tenta os crentes. 1 Timóteo 3,6. Deus quer que dependamos dele, enquanto o diabo quer que dependamos de nós mesmos. Eis aí a vanglória e a soberba da vida. A pessoa soberba se porta com arrogância e busca exaltação por meio das riquezas, obtenção de títulos e outros meios que possam alimentar o seu próprio ego. E tem como não citar esse verso novamente. O ponto de número 2 vai nos dizer que Cristo é o nosso exemplo de humildade.
Jesus alertou aos discípulos que o servo não é maior que o seu Senhor, que é uma morte extremamente vergonhosa. Filipenses 2:8. Cristo novamente agiu com humildade em outra passagem, João 13,14, quando lavou o pé dos apóstolos. E Cristo, ele não realizou tal prática para demonstrar qualquer espírito de autocomiseração, assim como faziam os hipócritas fariseus. Jesus não ensinava apenas em teoria, mas ele ensinava com ousadia e exemplo, ou seja, na prática. Na ocasião, ele disse que devemos aplicar esse mesmo princípio de humildade ao nosso viver, João 13,15. O Senhor nos deu o exemplo de sincera humildade, 1 Pedro 2,21. A humildade, no ponto 3 vai nos dizer, é uma virtude cristã. Mas o que é humildade no sentido bíblico? Essa palavra humildade no grego, olha que palavra difícil. Tapeino frosine, que significa modéstia, humildade. A pessoa com essa qualidade é dotada de uma mente humilde. Então, segundo o termo grego, o sentido grego da palavra humildade, vai nos dizer que a humildade ela pode ser definida como sendo a qualidade mental que repudia o orgulho. Essa palavra grega, humildade, ela foi cunhada pela fé cristã. E por que ela foi cunhada, foi criada no ambiente cristão? Porque a humildade ela era desprezada pelos romanos. Eles a consideravam como sinal de fraqueza. Humildade para os humanos tinha o sentido de algo baixo, vil, desprezível. Os povos pagãos também e as religiões antigas, eles entendiam que a prática da humildade era uma atitude negativa, de fraqueza de caráter e de falta de amor próprio. Assim, quando as escrituras colocam os cristãos a viver e andar com humildade, essa instrução ela entrava na contramão da cultura e da religiosidade da época dos apóstolos, onde tal conduta era vista como um gesto de inferioridade. Em Cristo, porém, a humildade tornou-se uma virtude. Sua vida e morte foram serviço e sacrifício, sem qualquer preocupação quanto à sua própria reputação. Filipenses 2,6. Como cristão é chamado a seguir os seus passos, a humildade ocupa uma parte insubstituível no caráter cristão. Não dá para negar. Quem é seguidor de Cristo, necessariamente, ele tem que ter um caráter de humildade. A humildade é uma graça divina desenvolvida no cristão, nascido de novo pelo Espírito Santo de Deus. Resumidamente, uma pessoa que não foi purificada pela palavra de Deus e não é controlada pelo Espírito Santo não pode ser verdadeiramente humilde. Efésios 5, 26 e 27. Cristo, ele apresentou-se como alguém manso e humilde de coração. Em nosso tempo, a situação da arrogância não é diferente. Por quê? Infelizmente, a sociedade em que nós vivemos atravessa um período, um estágio de putrefação moral e ética. Quanto a isso, a Bíblia vai nos dizer, na primeira bem-aventurança cristã, que a humildade de espírito, ela provém, primeiramente, do conhecimento que temos de nós mesmos. Quem sabe que veio do pó é pó e voltará ao pó não pode ser orgulhoso, ou uma autocomiseração. A verdadeira humildade coopera para a harmonia nos relacionamentos sociais e ela também promove a comunhão e a unidade no corpo de Cristo. 1 Coríntios 12, 25. Acerca dessa verdade, Cristo ensinou que para entrar no reino dos céus tem que se portar com humildade. Mateus 18, 4. Assim, somente a genuína conversão é capaz de modificar a nossa forma pecaminosa de viver. 1 Coríntios 6, 9 a 11. Nessa direção, Paulo ele faz um apelo para que os salvos andem como é digno da vocação com que nós fomos chamados. Efésios 4:1. Mas em Efésios 4:2 ele vai enfatizar a necessidade da prática da humildade. Desse modo, confirma-se que ser humilde significa comportar-se com modéstia, reconhecer as próprias fraquezas e a soberania divina. João 15:5. Chegamos aí à sinopse do nosso tópico de número 3, que diz: Deus, ele resiste aos soberbos e concede verdadeira sabedoria aos humildes que são transformados pela sua palavra. E na sequência, a nossa conclusão. O Altíssimo não tolera a soberba humana. Encerramos aqui a lição de número 7. Te aguardo, querendo Deus, na lição de número 8. Deus abençoe a sua vida. Ore por nós, inscreva-se no canal, divulgue o canal, compartilhe com as outras pessoas, os outros irmãos, para que juntos possamos fortalecer a nossa escola bíblica dominical. Te aguardo na próxima lição. Até lá.